Opa, galera, Michel Casquel aqui com vocês. Tô aqui para falar de um assunto que tá dando o que falar, sobre o Ozempic e o Wegovy. Esses remédios são tipo os superastros da saúde, brilhando no palco do diabetes e do emagrecimento. É como se fossem uma injeção de esperança para quem luta contra a balança ou o açúcar alto no sangue. Mas nem tudo é um mar de rosas. Esses medicamentos eles têm um lado brilhante, mas também umas sombras que a gente precisa conhecer. Vamos mergulhar nessa história para entender os benefícios, os perigos e o que a ciência está dizendo sobre esses dois gigantes da farmacologia. Preparados? Então bora! Que são o Ozempic e o Wegovy? Primeiro, vamos esclarecer. Ozempic e o Wegovy são tipo irmãos gêmeos, mas com personalidades diferentes. Ambos são feitos pela Novo Nordisk e têm o mesmo ingrediente principal, a semaglutida, que é como um maestro regendo a orquestra do seu corpo. Essa substância imita um hormônio chamado GLP-1, que é liberado quando você come. Ele dá um toque no pâncreas para soltar insulina, controla o açúcar no sangue e ainda manda um recado para o cérebro. Tô satisfeito, pode parar de comer. O Ozempic foi criado para ajudar quem tem diabetes tipo 2. Ele mantém a glicemia na linha e reduz o risco de problemas sérios, como ataques cardíacos ou falhas nos rins. Mas olha só, ele tem um efeito colateral que virou febre, pois faz você perder peso como se fosse mágica. Já o Wegovy é o irmão focado no emagrecimento, com uma dose mais potente, até 2,4 mg por semana, contra 2 mg do Ozempic. Ele é aprovado para tratar obesidade em adultos e até adolescentes a partir de 12 anos com IMC alto, como se o Wegovy fosse o Ozempic turbinado, pronto para derrubar quilos extras. Os benefícios. Um raio de sol na saúde. Agora vamos falar do que faz esses remédios brilharem. Para quem tem diabetes tipo 2, o Ozempic é tipo um super-herói. Ele ajuda o pâncreas a liberar mais insulina e combate a resistência à insulina, que é quando o corpo ignora o sinal dela. Isso significa menos açúcar circulando no sangue e reduz o risco de complicações como problemas no coração, nos rins e até na visão. Um estudo com quase 2 milhões de pacientes mostrou que o Ozempic pode até diminuir o risco de morte e internações. É como ter um guarda-costas cuidando da sua saúde. Mas o que realmente colocou esses remédios no holofote foi a perda de peso. O Ozempic faz pacientes perderem, em média, 10% do peso corporal. Já o Wegovy é ainda mais impressionante, com estudos mostrando uma perda de até 17%. Imagina só, se você pesa 100 kg, pode mandar embora 17 kg. E não é só questão de caber na calça jeans. Perder peso ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas, diabetes mesmo para quem já tem, e até alguns tipos de câncer. O Wegovy, em particular, mostrou em estudos clínicos que corta em 20% o risco de eventos cardiovasculares graves, como infartos e derrames, tipo ganhar um escudo protetor para o coração. E tem mais, há indícios de que a semaglutida pode até ajudar com vícios, como alcoolismo ou compulsão por comida. Estudos em animais e relatos de pacientes sugerem que ela mexe com o sistema de recompensa do cérebro, reduzindo a vontade de consumir álcool ou doces. Ainda não é certeza, mas é como se o Ozempic pudesse ser um ajudante na luta contra comportamentos compulsivos. Louco, né? Pessoal, antes de continuarmos, ajude-nos a produzir novos conteúdos curtindo o nosso vídeo com um like, e se você ainda não é inscrito no nosso canal da NetAdept, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Voltando ao nosso vídeo, os malefícios desses medicamentos, hein? As nuvens no horizonte. Mas espera aí, nem tudo é um conto de fadas. Como todo remédio, Ozempic e Wegovy tem um lado sombrio. Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas, vômitos, diarreia e constipação. É como se seu estômago resolvesse fazer um protesto toda vez que você toma a injeção. Além disso, tem o risco de desidratação, então é bom caprichar na água para não passar aperto. Um estudo recente jogou uma bomba.
Parece que quem usa semaglutida tem um risco maior de problemas oculares graves, como perda de visão em um olho. Pacientes com diabetes tipo 2 tiveram 4 vezes mais chance de ter esse problema. E os que usavam para obesidade, 7 vezes mais. Assustador, né? Mas calma, os cientistas ainda não provaram que a semaglutida é a vilã da história. Pode ser só uma coincidência, mas é algo para ficar de olho. Outro ponto é que esses remédios não são uma varinha mágica. Eles precisam ser usados com dieta saudável e exercícios. Se você parar de tomar, o peso pode voltar mais rápido que bumerangue e o açúcar no sangue pode descontrolar de novo. E tem mais. O uso sem orientação médica pode ser perigoso, especialmente para quem tem problemas no pâncreas ou abusa de álcool, já que há risco de inflamação no órgão. É como brincar com fogo sem saber apagar. O que a ciência diz? Pesquisas na mira. A ciência está correndo atrás desses remédios como criança atrás de pipa. Um estudo publicado na Nature Medicine analisou quase 2 milhões de pacientes e mostrou que medicamentos como o Ozempic e o Wegovy trazem benefícios além do controle do diabetes e da perda de peso, como menos internações e mortes. Como se esses remédios fossem um canivete suíço da saúde, servindo para várias coisas. Mas nem tudo é certeza. Estudo sobre problemas oculares, publicado na JAMA Internal Medicine, levantou preocupações, mas não confirmou que a semaglutida é a causa direta. Outro estudo, na revista Addiction, sugeriu que esses medicamentos podem reduzir overdoses por opioides e intoxicações por álcool, mas é uma análise retrospectiva, ou seja, não prova causa e efeito. É como ver fumaça e suspeitar de fogo, mas ainda não achar a chama. Sobre os vícios, a coisa está começando a esquentar. Estudos em animais mostraram que a semaglutida reduz o consumo de álcool, nicotina e até drogas como cocaína. Relatos de pacientes dizem que depois de começar o Ozempic, a vontade de tomar cerveja ou devorar doces diminuiu. Mas a ciência ainda está engatinhando nessa área. Não dá para sair dizendo que é a cura para o vício, mas é uma pista promissora. O impacto no Brasil, estamos na corrida? Aqui no Brasil, o Ozempic e o Wegovy estão fazendo barulho, mas ainda não são tão acessíveis quanto nos Estados Unidos da América, onde 6% da população já usou semaglutida. O preço é salgado, mas tem gente pagando mais de R$10 mil por dose. E a procura é tão grande que às vezes falta nas farmácias. Em 2023, só o Ozempic gerou 3,7 bilhões de reais em vendas no Brasil. É como se o remédio tivesse virado ouro em forma de injeção. Mas tem um porém. Nosso país ainda está engatinhando na adoção de tecnologias de saúde. Nossa infraestrutura é tipo um carro velho que vive enguiçando, e falta investimento em educação e políticas para incentivar a inovação. Para aproveitar o embalo desses remédios, o Brasil precisa correr atrás, senão vai ficar só olhando o trem-bala passar. Então, qual é a real? Ozempic e Wegovy são uma revolução na saúde, isso é fato. Eles são como um foguete levando pacientes com diabetes e obesidade para um futuro mais saudável. Mas como todo foguete, precisam de um piloto experiente. Os benefícios são de tirar o chapéu, mas os riscos são como nuvens escuras no horizonte. Usar sem orientação médica é como dirigir na neblina sem farol. Se você está pensando em usar esses remédios, bora conversar com o médico primeiro, entenda os prós e contras, combine com uma vida saudável e vá com calma. A saúde é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O que você acha? Ozempic e o Wegovy são o futuro ou uma armadilha? Conta pra gente nos comentários e bora continuar essa conversa.